Olá, tudo bem para você, querido aluno, querida aluna? Professor Raul Alves aqui contigo nesta aula de Direito Constitucional, tá bom? É a nossa primeira aula de Direito Constitucional, ok? E nós vamos tratar nesta aula sobre conceito, natureza e finalidade da Constituição da República Federativa do Brasil. O que é que está por trás da criação da Constituição? O que é que solidifica, inaugura a ordem constitucional, é o que você vai ver aqui no encontro de hoje, tá bom? Vou trazer um pouco de teoria, de doutrinadores, de esquemas visuais para você fixar melhor e, ao final, vamos responder algumas questões, o tanto quanto o nosso tempo aqui permitir, ok? Queria ter um horário, inclusive, está aqui uma referência. Vamos lá. Conceito de Constituição. Qual é o conceito clássico de Constituição? A Constituição pode ser definida como o conjunto de normas fundamentais. Por que é fundamental, pessoal? Porque cria, tá, o ordenamento jurídico, ok? Porque inaugura uma ordem constitucional. Por isso que é fundamental, de fundamento, de inauguração, ok? Organiza o Estado, estabelece a estrutura dos poderes, define direitos fundamentais e limita o exercício do poder político. Olha a importância que tem uma Constituição para um Estado. Que é o Estado, pessoal? O Estado ele não existe no final das contas, concorda? O Estado ele é uma abstração, ok? O Estado ele é um ente despersonalizado. Mas para que serve a criação do Estado? Ok? É muito importante porque ele define o que é que vai ser poder. O que é poder? É aquilo que serve para legitimar os cidadãos, para legitimar aquilo que lhes constitui, para legitimar quais direitos e deveres esse cidadão vai ter, ok? E principalmente uma Constituição dá poderes, dá direitos, dá deveres, mas limita o exercício do poder político, tá bom? Acima de tudo, a Constituição fala assim: olha, Estado, olha, representante, executivo, legislativo e judiciário, a função de vocês vai ser essa, essa e essa. Nós vamos estudar funções típicas em aulas futuras. Mas, acima de tudo, vocês têm um limite, porque senão vocês viram imperadores, vocês viram verdadeiros algozes para a população, tá bom? Então, limita o exercício do poder político sobre nós, sobre os particulares, tá bom? A Constituição organiza o Estado, ok? Limita o poder político e o poder dos governantes, protege direitos como direitos fundamentais, liberdades fundamentais, estabelece competências, quem vai fazer o quê, quem vai administrar, quem vai criar lei, quem vai julgar infrações cometidas pelos particulares por nós, fixa princípios fundamentais. Princípio fundamental é a base de tudo, tá, pessoal? É aquilo que ninguém vai se afastar, é aquilo que ninguém vai transgredir, ok? São os princípios fundamentais, tá bom? Aqui eu tenho um conceito clássico, tá? De Constituição. A Constituição pode ser definida como o conjunto de normas fundamentais que organiza o Estado, estabelece a estrutura de poderes e define direitos fundamentais e limita o exercício do poder político, tá bom? CEF de 88, que é a nossa Constituição mais recente, é a nossa Constituição em vigor, tá? Organiza o Estado, define a forma de Estado, a forma de governo e a organização político-administrativa.
estabelece a estrutura dos poderes, define e organiza o poder legislativo, executivo e o judiciário e o que eles vão fazer. Define os direitos fundamentais nossos, garante direitos e garantias individuais, coletivos, assegurando a dignidade da pessoa humana, direitos de primeira, segunda e terceira geração, que a gente estuda lá na disciplina de direitos humanos, ok? E aqui, por último, no mais importante, não menos importante, limita o exercício do poder político, impõe limites ao poder estatal para evitar abusos e proteger a liberdade e o direito dos cidadãos. A Constituição é a lei maior do país, está acima de todas as demais normas do ordenamento jurídico. Ninguém, nenhuma lei, contraria a Constituição, ok? Ficou claro? Concepções acerca da Constituição. Concepção sociológica. Aqui a gente traz um doutrinador para você, tá? Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle afirma que a Constituição real é a soma dos fatores reais de poder existente na sociedade. Qual é a ideia central desse pensamento? A Constituição é escrita, só terá eficácia se refletir a realidade política e social. Por que está destacado a Constituição escrita? Porque nós temos constituições em outros países que não são necessariamente positivadas, que não são necessariamente escritas, tá bom? São constituições que vão ali agir em face de costumes, são chamadas constituições costumeiras, tá bom? Fatores reais de poder: forças econômicas, forças militares, grupos políticos, influência social dominante. Uma expressão clássica que dita isso aqui para gente. Questões constitucionais não são questões jurídicas, mas políticas, ok? Segundo aí o nosso doutrinador nos passou. Concepções de Constituição. Ponto de prova, interessante isso aqui para gente. Para o doutrinador Lassalle, Constituição escrita é diferente de Constituição real. Se houver divergência, prevalece a realidade social. Uma crítica a esse pensamento: reduz excessivamente a Constituição ao plano político, ok? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo, pessoal? Deixa eu só mutar vocês aqui para ficar melhor. Pronto, vamos lá. Concepção política de Carl Schmitt. Carl Schmitt entende que Constituição é a decisão política fundamental do povo. Atenção, Schmitt diferencia a Constituição de leis constitucionais, tá? Constituição são normas essenciais, forma do Estado, forma do governo, direitos fundamentais, organização do poder, e leis constitucionais seriam normas formalmente constitucionais, mas sem conteúdo essencial, tá? Que é muito cobrado quando isso aparece. Schmitt adota o conceito material de Constituição. Aprenda a distinguir a diferença do conceito formal e do conceito material de Constituição, tá bom? Concepção jurídica de Hans Kelsen, famoso autor que criou a pirâmide de Kelsen, que a gente estuda muito em direito constitucional. Hans Kelsen formulou a visão mais cobrada em provas. Atenção! Constituição em sentido jurídico, norma suprema do ordenamento. Estrutura hierárquica. Kelsen cria a ideia de pirâmide normativa, supremacia constitucional. Ela está lá no topo da pirâmide, pessoal. E abaixo dela, todo o ordenamento jurídico com as leis ordinárias, decretos e todas as normas que vêm abaixo da Constituição e que se submetem à Constituição, tá bom? Concepção jurídica ainda de Hans Kelsen. Norma fundamental hipotética. Toda a validade do sistema decorre da Constituição. Ponto essencial. A Constituição fundamenta a validade das demais normas. Por que a Constituição valida as demais normas? Porque nenhuma norma está acima da Constituição. Porque nenhuma norma pode contrariar a Constituição. Então, se surge uma norma
que em algum ponto contraria um ponto constitucional, essa norma não vale, ok? A Constituição ocupa todo o sistema jurídico. Cuidado, Kelsey não analisa fatores políticos ou sociais. Seu foco é puramente jurídico, legalista. É o que está escrito na Constituição. Para o autor brasileiro, Hans Kelsen era alemão. Para o autor brasileiro, José Afonso da Silva traz uma concepção culturalista da Constituição. Para José Afonso da Silva, a visão conciliadora da Constituição. E ela resulta da realidade social, da política, do direito, da cultura de um povo. E a sua ideia central é: a Constituição é fenômeno jurídico cultural. E aqui eu trouxe um quadro para você, tá? Um apanhado dessas ideias, dessas concepções de política. É um resumo de tudo que a gente falou aqui, como, por exemplo, a pirâmide de Kelsen, que eu exemplifiquei para você, tá? E aqui embaixo a gente tem uma comparação, tá bom? Você vai receber esse material, você pode imprimir só as partes visuais. Se quiser dar um print na tela aí, posta na tua rede social, marca o professor, tá bom? A underline ADV, arroba ADV underline Raul, marca a gente lá para que a gente possa divulgar isso para mais pessoas. Classificação das constituições, ok? Opa, aqui a gente repetiu para você. Classificação das constituições. Constituição classificada quanto à origem. Origem promulgada, ok? Origem promulgada, elaborada pelo povo ou pelos representantes do povo, tá? Exemplo, a CF de 88. Lá tem o preâmbulo da CF de 88 que começa mais ou menos assim: nós, representantes eleitos pelo povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos a seguinte Constituição. É o legislador escolhido pelo povo por nós, criando a Constituição, nos representando, tá bom? Também temos as maneiras onde a participação popular é feita diretamente na Constituição através da participação do povo, tá bom? Ok? Característica, a participação popular, tá? A Constituição promulgada e a Constituição outorgada, ela é imposta unilateralmente pelo chefe do poder, ok? Característica, a ausência de participação popular, porque se ela é outorgada, ela é imposta unilateralmente, uma única parte, o chefe do poder executivo outorga a Constituição. Um exemplo histórico, a nossa Constituição ali de 1937, ok? Quanto à estabilidade, nós vimos quanto à promulgação, ou melhor, nós vimos quanto à origem, tá? Agora, quanto à estabilidade. Estabilidade é o poder de modificar a Constituição. Temos constituições rígidas, exige um procedimento mais difícil para alteração. A Constituição de 88 ela é rígida. Para você emendar uma Constituição, para você alterar a Constituição, ela tem que ser votada em 2 turnos, por no mínimo 3/5 dos representantes de cada casa. Entenderam? Então, é um processo mais difícil. Por isso que ele é um processo rígido para a modificação da nossa CF de 88, que é a que está em vigor atualmente, tá bom? Muito cobrado que a supremacia constitucional decorre da rigidez, tá? Já a Constituição flexível é alterada pelo mesmo processo de leis ordinárias, de leis comuns. E a Constituição semirrígida tem parte rígida e parte flexível. Ela é meio que mista, digamos assim, tá bom? Classificação das constituições quanto à extensão. Temos constituições sintéticas, que possuem texto reduzido, que tratam apenas de temas gerais, ok? Como a Constituição dos Estados Unidos, tá? Constituição dos Estados Unidos, ela é sintética, ela traz apontamentos gerais sobre temas
e aí cada unidade da Federação Americana tem a liberdade para emendar, tem a liberdade para constituir, criar a Constituição no que for específico, ou melhor, analítico. Temos a Constituição analítica, que é aquela que esmiuça o texto de cada tema. Pelo menos na teoria é assim. A CF de 88 é a analítica, possui um texto extenso e detalhado, ok? Características: traz muitos direitos, traz detalhamento administrativo, traz um forte conteúdo social. Lá no artigo 6º, nós temos os direitos sociais, por exemplo, tá bom? Classificação da CF quanto ao conteúdo material. Importa o conteúdo da norma. Agora, o formal importa a posição da norma no texto constitucional, ok? Cuidado na prova. No Brasil, há sentido formal e há sentido material na nossa Constituição, ok? Natureza da Constituição. Ela possui natureza de norma suprema, ela ocupa todo o ordenamento, condiciona a validade das demais normas. Qual a consequência disso? Lei incompatível com a CF é inconstitucional, logo não vai para frente, não produz efeitos, não possui validade no Brasil, tá? Tema central para compreender o controle de constitucionalidade, que é um tema muito importante dentro da tua disciplina de direito constitucional. Controle de constitucionalidade. Supremacia formal decorre da rigidez constitucional. Supremacia material decorre do conteúdo essencial da Constituição, ok? Classificação da Constituição, de acordo com os principais critérios doutrinários aqui que nós vimos anteriormente, tá? Temos aqui quanto à origem, quanto à estabilidade, quanto à extensão, quanto ao conteúdo, um resumo rápido de características da Constituição atual, que é a de CF, que ainda está valendo, ok, pessoal? Tá bom? Isso aqui você pausa, tira um print, dá uma lida, imprime quando você receber o seu material, ok? Isso aqui é muito importante, é muito bom, modéstia à parte, como revisão de prova, tá? Semana de prova, você revisa por esse material aqui, tá bom? Por esse material ilustrado, tá? Finalidade da Constituição. Para que serve Constituição? Organização do Estado. A Constituição define competências, estrutura os poderes e organiza as instituições. Limitação estatal. Grande finalidade do constitucionalismo. A ideia central do constitucionalismo: evitar abusos de poder. Quais instrumentos para isso? Separação de poderes: legislativo, executivo, judiciário, independentes e harmônicos entre si, ok? Equilibrando sistema de freios e contrapesos, é assim que chama isso, tá? Direitos fundamentais e o controle judicial, ok? Proteção dos direitos fundamentais. A Constituição assegura a liberdade, a igualdade, a dignidade e os direitos sociais, tá bom? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança e a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Isso está lá no artigo 5º da CF, que nós estudaremos. Estabilidade política e jurídica. A Constituição garante previsibilidade, organiza a sucessão de poder, assegura a segurança jurídica. Isso quer dizer o quê, pessoal? Ela estabelece as regras do jogo, tá bom? Para ninguém ser surpreendido com a bola rolando, tá? Finalidade da Constituição, nosso esquema visual para você. Perceba que ao final de um bloco textual sobre um conceito, sobre uma ideia, nós vamos ter sempre um material gráfico ilustrado para você ler, reler e fixar. Volto a te dizer, funciona como um excelente material de revisão na semana da prova, véspera de prova, tá bom? Organização do Estado, limite do poder estatal, proteção de direitos fundamentais,
e a estabilidade jurídica, tá? Constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? Um movimento destinado à limitação do poder estatal por meio da Constituição. Neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo, tá? Força normativa da Constituição, centralidade dos direitos fundamentais, expansão da jurisdição constitucional e valorização dos princípios constitucionais, tá bom? Aqui a gente trouxe um paralelo entre os dois para você, ok? O constitucionalismo surgiu lá no século XVIII, XIX, movimento histórico que surge como reação ao absolutismo, buscando limitar o poder do Estado por meio da Constituição. Características principais: limitação do poder. A Constituição surge para conter os abusos do Estado e proteger as liberdades individuais. ênfase nas liberdades negativas. Foco na não intervenção do Estado na esfera individual, que é a liberdade clássica. Liberdade negativa. O que é liberdade negativa? O que é liberdade positiva? Liberdade positiva é aquele poder que o Estado tem de criar regras e que todos são obrigados a segui-las. Liberdade negativa são a tua liberdade de ir e vir, por exemplo, de pensar, de falar o que você quiser. Entendeu? São liberdades negativas. Isso a gente estuda lá em direitos humanos. Supremacia da lei. A lei, em sentido formal, é o principal instrumento de regulação das relações sociais. Se não tiver na lei, não vale, tá? Nós, enquanto particulares, fazemos tudo o que a lei não proíbe, por exemplo, ok? Mas o que ela proíbe ou limita estritamente, literalmente, nós temos que acatar. Constituição é a visão individualista, prioriza o indivíduo frente ao Estado. Quem é mais forte, pessoal, na prática, nós ou o poder estatal? O poder estatal. Então, a Constituição nos dá poder para sofrermos ou provocarmos uma resistência à ação do Estado contra as nossas liberdades. O neoconstitucionalismo surgiu ali depois da Segunda Guerra Mundial, século XX, tá? Se aqui eu tenho no século XVIII e XIX, aqui eu tenho no século XX, depois de 45, 1945. É a nova forma de compreender a Constituição, que passa a ter força normativa e eficácia plena nas relações sociais. Características principais: força normativa da Constituição, centralidade dos direitos fundamentais, expansão da jurisdição constitucional, valorização dos princípios, visão constitucional aberta e plural, ok? Aqui eu tenho as diferenças, eu tenho o que há em comum, eu tenho os doutrinadores que são utilizados, tá? E, em resumo, o constitucionalismo nasceu para limitar o poder do Estado perante o particular e o neoconstitucionalismo nasceu para realizar direitos e transformar a sociedade, tá bom? E aqui a gente vai passar para a resolução de questões o máximo que o nosso tempo aqui nos permitir, ok? Deixa eu ver se eu consigo verificar o tempo de tela que nós temos ainda, tá bom? Não consigo ver aqui, mas vamos lá. Acho que vai dar para resolver algumas boas questões, tá? Primeira questão. A respeito das concepções de Constituição desenvolvidas pela doutrina clássica, assinale a alternativa correta. Para Hans Kelsen, a Constituição corresponde à soma de fatores reais de poder existente na sociedade, razão pela qual sua legitimidade depende da efetiva correspondência entre texto normativo e realidade social. Segundo Karl Marx, na letra B, ou melhor, Carl Schmitt, desculpa, a Constituição consiste exclusivamente no conjunto de normas formalmente inseridas no texto constitucional, independentemente do seu conteúdo material. Para Ferdinand Lassalle, a Constituição real corresponde aos fatores efetivos de poder que regem a sociedade, podendo a Constituição escrita transformar-se em mera folha de papel. D. A concepção culturalista rejeita completamente a influência de fatores políticos e sociológicos na interpretação constitucional. E a letra E diz que concepção jurídica e Constituição de Constituição considera irrelevante a supremacia normativa constitucional. Ok, pessoal? Nesse momento você pausa, tá? Pausa o vídeo,
lê, relê, e aí você dá play para você descobrir qual é o gabarito. Nossa primeira questão, o gabarito é a letra C, tá bom? La Salle entende que a verdadeira Constituição é formada pelos fatores reais de poder. Se o texto constitucional não refletir a realidade social e política, será mera folha de papel. Logo, não vai ter efeito, não vai ter por que existir, tá? Perde a razão de ser. Segunda questão. No tocante à CF, a classificação das constituições, a CF de 88 é corretamente classificada como letra A, histórica, flexível e sintética. Letra B, promulgada, rígida e analítica. Letra C, outorgada, rígida e costumeira. Letra D, cesarista, semirrígida e dirigente. Ou letra E, dogmática, flexível e material. Ok? Um segundinho para você pausar o vídeo, soltar o play aí. Gabarito correto é a letra o que, pessoal? Letra B. A CF de 88 foi promulgada democraticamente, possui procedimento rígido de alteração e apresenta texto extenso e detalhado, sendo analítica. Então, ela é promulgada, analítica, escrita, rígida, ok? Características da CF de 88 que está valendo no Brasil. Terceira questão, a teoria da força normativa da Constituição desenvolvida por Conrad Reis. Letra A. Sustenta que a Constituição depende exclusivamente das forças políticas dominantes para produzir efeito concreto. B. Afirma que a Constituição possui eficácia meramente simbólica. C. Nega qualquer relação entre Constituição e realidade social. D. Defende que a CF possui capacidade de conformar a realidade política e social. E. Identifica a Constituição como simples decisão política. Ok, pessoal? E aí? O que vocês acham? Gabarito, letra D. Conrad Hesse sustenta que a Constituição possui força normativa capaz de influenciar e transformar a realidade social e política. Tá bom? Quarta questão. Segundo a concepção política da Constituição formulada por Carl Schmitt, letra A. Toda norma inserida no texto constitucional possui natureza materialmente constitucional. B. A Constituição corresponde à decisão política fundamental acerca da estrutura do Estado. C. A Constituição deve refletir necessariamente os fatores reais de poder. Letra D. A Constituição é fenômeno exclusivamente cultural. E letra E. Inexiste distinção, diferença entre Constituição e lei constitucional. Gabarito letra B. Schmitt distingue Constituição, que é a decisão política fundamental, de leis constitucionais meramente formais. Tá bom? Quinta questão. Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de supremacia constitucional. O que quer dizer uma coisa suprema, pessoal? Quer dizer que é algo que não existe nada além, não existe nada acima. Tá bom? Letra A. Constituição possui eficácia apenas programática. B. A Constituição pode ser modificada pelos mesmos procedimentos legislativos de lei ordinária, de lei comum. C. Todas as normas do ordenamento jurídico retiram fundamento de validade da CF. D. A supremacia constitucional depende exclusivamente da vontade política do governante. Ou letra E. A Constituição não limita a atividade legislativa. Gabarito, letra C de concursado, que você será em breve. A supremacia constitucional decorre da posição hierárquica superior da Constituição no ordenamento jurídico, conforme a teoria de Kelsen, Hans Kelsen. Não existe nada acima da Constituição, segundo Hans Kelsen. Sexta, é característica típica do neoconstitucionalismo. A. Predominância absoluta do poder legislativo sobre o judiciário. B. Rejeição da força normativa da Constituição.
C. Centralidade dos direitos fundamentais e valorização dos princípios constitucionais. D. Redução da jurisdição constitucional. Ou letra E. Neutralidade axiológica da Constituição. E aí, pessoal? Gabarito letra C de concursado, que você será em breve, hein? Comentário. O neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo, fortalece os direitos fundamentais, a interpretação principiológica e a jurisdição constitucional. Ok? Sétima questão, hein? A respeito da classificação das constituições quanto à estabilidade. Letra A. Constituições rígidas podem ser alteradas pelo mesmo processo de lei comum ou de lei ordinária? B. Constituições flexíveis exigem procedimento legislativo agravado para a reforma? C. Constituições semirrígidas apresentam parte alterável por processo ordinário e parte submetida ao processo especial? D. Constituições analíticas são necessariamente flexíveis? E letra D. E. Constituições sintéticas possuem obrigatoriamente origem nos costumes, ou seja, é costumeira. Pausa, pensa, responde. Gabarito letra C. A Constituição semirrígida combina a parte flexível e parte rígida dentro do mesmo texto constitucional, tá? Tem parte que o processo ordinário resolve, tem parte que o processo rígido resolve. Oitava questão. Ao discorrer sobre a essência da Constituição, determinado jurista sustentou que as questões constitucionais não seriam propriamente questões jurídicas, mas essencialmente políticas, afirmando ainda que a verdadeira Constituição de um Estado corresponderia à soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade, de modo que eventual dissociação, separação entre Constituição escrita e a realidade política produziria a perda de efetividade do texto constitucional, reduzindo-a a mera folha de papel. Já vimos isso em outro momento aqui, tá bom? A partir dessa construção doutrinária, assinale a alternativa correta. O que você vai fazer? Vai ler com calma, vai refletir sobre o que a gente viu no assunto até aqui e vai marcar a alternativa correta. Que nesse caso, tá bom? Atenção, é a letra C. La Salle desenvolve a concepção sociológica da Constituição, afirmando que a verdadeira Constituição corresponde aos fatores reais de poder existentes na sociedade. Quando o texto constitucional não reflete a realidade, transforma-se em mera folha de papel. Já vimos isso perguntado em outra questão, tá? Nona questão. A respeito das distintas concepções doutrinárias de Constituição, considere 4 afirmativas. A primeira, para Carl Schmitt, Constituição corresponde exclusivamente ao conjunto de normas inseridas formalmente no texto constitucional, independentemente do seu conteúdo material. 2. Hans Kelsen compreende a Constituição como norma jurídica suprema, fundamento de validade de todas as demais normas do ordenamento que estão abaixo. 3. Ferdinand Lassalle sustenta que a efetividade constitucional depende da correspondência entre Constituição escrita e fatores reais de poder. E 4. A concepção política de Constituição distingue normas materialmente constitucionais das simples leis constitucionais. Ok? Você vai parar, vai pausar, vai ler, vai lembrar sobre o que nós vimos aqui sobre os nossos doutrinadores e vai marcar a alternativa correta, que na questão 9 é a letra B, onde o item 1 está incorreto. Por quê? Aqui ele pede o que para você? O que está correto, tá? No caso, a letra B diz que todas estão corretas, menos a letra 1. Menos a primeira afirmativa, perdão. Por que a 1 está incorreta? Porque Schmitt distingue Constituição material de leis constitucionais formais, tá? A gente comentou que está errado, porque as outras 3 estão corretas. Compreendeu? 10ª questão e a nossa última comentada de hoje, tá? Nós temos aqui mais questões nesse material que você vai receber, tá bom? Mas o nosso tempo já está se encerrando.
A Constituição Federal de 88 caracteriza-se por possuir elevado grau de detalhamento normativo, disciplinando matérias relativas à organização estatal, direitos fundamentais, políticas públicas, sistema tributário, ordem econômica e diversos temas administrativos. À luz da classificação das constituições, essa característica permite afirmar que a Constituição brasileira é classificada quanto à sua extensão. Letra A, sintética em razão da prevalência de normas principiológicas. B, dirigente em virtude da presença de programas estatais vinculantes. C, histórica por resultar de lenta evolução institucional. D, analítica em razão da extensa disciplina normativa constitucional. Ou letra E, cesarista, lá dos Césares, Império Romano, em razão da legitimação popular posterior à promulgação. E aí? A, B, C ou D? Gabarito correto, letra D. Constituições analíticas possuem texto extenso e disciplinam ampla variedade de temas, ok? A questão 11 fala da rigidez constitucional, tá? Que aqui você vai ler com calma e vai responder que é o que está na letra C, tá bom? A 12 fala sobre determinado institucionalista, sustenta e coloca aí para você um caso hipotético, tá bom? Eu vou passar aqui, tá? Com um gabarito para você. A 13 também, ok? A 14, do mesmo jeito, para você ler, pausar e responder, ok? A 15, novamente analítica também para você analisar e responder. 16, pausa, leia e responda. Depois veja o gabarito. 17. E é isso. Por hoje, a gente encerra aqui o nosso encontro, tá, pessoal? Foi um prazer ter vocês aqui. Aguardamos você na próxima aula de Direito Constitucional, tá bom?